Por décadas, Maceió foi conhecida como a cidade das águas cristalinas, das lagoas espelhadas e das praias que pareciam pintadas à mão. Mas em 2018, o paraíso começou a rachar, literalmente. O chão de um dos bairros mais tradicionais, o Pinheiro, começou a se abrir em linhas tortas, que cortavam ruas inteiras. As paredes das casas se separavam dos telhados, muros deslizavam para os quintais, e os moradores ouviam noite após noite o som grave e abafado de algo se movendo sob a terra. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Alguns diziam que era um terremoto, outros achavam que era o peso dos anos sobre o solo encharcado. Mas ninguém imaginava que, sob seus pés, havia uma imensa rede de cavernas escavadas ao longo de décadas, um labirinto de salgema, criado pela Braskem, uma das maiores petroquímicas do mundo. O que estava prestes a acontecer transformaria completamente a geografia, a história e a vida de milhares de pessoas. Um desastre silencioso, que começou invisível, acabaria engolindo bairros inteiros e revelando um segredo que o Brasil inteiro fingia não ver. No início, os tremores eram discretos. Em março de 2018, moradores do Pinheiro relataram à Defesa Civil um barulho que vinha do subsolo. Um estrondo surdo, como se algo enorme tivesse se quebrado lá embaixo. Logo depois, rachaduras começaram a aparecer nas paredes, nas calçadas e até nas avenidas mais movimentadas. As famílias tentavam consertar, mas as fissuras voltavam, cada vez maiores. Uma senhora contou que, em uma noite, ouviu o barulho do armário deslizando sozinho pelo quarto. Outra, que o chão da cozinha afundou 3 centímetros de um dia para o outro. O medo começou a se espalhar. A imprensa local noticiava com cautela movimentação anormal no solo de Maceió. Mas para quem vivia ali, o que estava acontecendo não parecia nada anormal, parecia apocalíptico. Enquanto as ruas se rompiam, o subsolo também se agitava. Sob os bairros de Pinheiro, Mutange e Bebedouro, havia mais de 30 cavidades escavadas pela Braskem desde a década de 1970. Cada uma delas tinha até 300 metros de profundidade, onde toneladas de sal-gema eram retiradas todos os dias. Essas cavidades eram sustentadas por pilares de rocha e qualquer erro, mesmo de poucos metros, poderia desestabilizar tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. O Instituto de Geociências da Universidade Federal de Alagoas já alertava há anos para o risco de colapso, mas ninguém interrompeu as operações. O sal era valioso, essencial para a indústria química, e os contratos eram bilionários. A Braskem, então, continuou perfurando, confiando em mapas e cálculos que pareciam infalíveis. Até que um dia, o solo começou a responder. No dia 3 de março de 2018, às 6h40 da manhã, um abalo de magnitude 2,5 na escala Richter atingiu Maceió. Foi o suficiente para despertar centenas de pessoas, assustadas com o som e o tremor. O chão tremeu como se algo estivesse respirando sob a cidade. Naquele momento, quase ninguém percebeu, mas o desastre já tinha começado. Nos meses seguintes, técnicos da Defesa Civil, do Serviço Geológico do Brasil e da Prefeitura começaram uma corrida contra o tempo. Drones sobrevoavam a região. Sensores mediam cada centímetro de deslocamento. E engenheiros tentavam entender o que estava acontecendo. Os mapas revelaram o que ninguém queria acreditar. O subsolo de Maceió estava se movendo. As antigas minas de sal haviam se tornado câmaras ocas e as pressões do solo acima estavam provocando desabamentos em cadeia. O solo de Pinheiro, Mutange e Bebedouro estava literalmente derretendo. Em fevereiro de 2019, o governo federal decretou estado de calamidade. A Braskem suspendeu a extração de sal-gema e iniciou os estudos para fechamento definitivo das minas. Mas era tarde demais. O colapso já era irreversível. As famílias começaram a ser retiradas. Primeiramente 500 casas, depois 2.000. Em poucos meses, mais de 55 mil pessoas foram obrigadas a abandonar seus lares. Ruas inteiras ficaram desertas, e o som das demolições ecoava como lamentos. O bairro Pinheiro, que um dia foi símbolo da classe média alagoana, virou uma cidade fantasma.
Carros enferrujados ficaram presos entre rachaduras no asfalto. Árvores se inclinaram. As janelas batiam com o vento, como se o bairro ainda respirasse, mas só o que restava era silêncio. Com o tempo, a situação deixou de ser apenas um problema geológico e se tornou um colapso humano. As escolas fecharam, os comércios desapareceram, as igrejas foram demolidas. Famílias inteiras que viveram ali por gerações foram separadas, obrigadas a procurar abrigo em bairros distantes, vivendo de indenizações que demoravam a chegar. No mapa de Maceió, os bairros afetados começaram a se transformar em manchas vermelhas, áreas de risco máximo, e quanto mais os técnicos estudavam, mais assustadores eram os resultados. A Braskem havia perfurado tão profundamente e por tanto tempo que o sistema de cavidades abaixo da cidade tinha se tornado instável em quase toda a região central. O que se acreditava ser um fenômeno localizado se revelou uma catástrofe subterrânea em larga escala. Em 2020, os relatórios do Serviço Geológico do Brasil confirmaram o pior cenário. O colapso das minas era progressivo e não poderia ser revertido. O solo continuava afundando, mesmo sem chuvas, mesmo sem movimentação humana. As câmaras subterrâneas, agora inundadas, começaram a se expandir e deformar, absorvendo lentamente o terreno acima. E em silêncio, o bairro Mutange começou a desaparecer. As imagens captadas por satélite mostravam o que parecia impossível. Uma parte inteira da cidade estava afundando alguns centímetros por mês. No início, parecia pouco, quase imperceptível. Mas bastava um ano para o solo ceder dezenas de centímetros, o suficiente para condenar qualquer estrutura. Os moradores que ainda resistiam viram o chão literalmente se abrir diante de seus olhos. Rachaduras cruzavam as avenidas como veias negras, e o som das paredes rompendo se tornava cotidiano. Alguns descreviam o ruído como o de um trovão preso dentro da terra. Quando as demolições começaram, muitos choraram ao ver suas casas sendo reduzidas a entulho, mas a maioria sabia que era a única maneira de sobreviver. O solo não era mais confiável. O que antes sustentava uma cidade inteira, agora se comportava como uma superfície líquida. No auge da crise, o número de imóveis evacuados ultrapassou 17 mil. A região, que abrigava quase 20% da população de Maceió, ficou vazia. As ruas foram cercadas por tapumes, e o silêncio tomou conta de tudo. A cidade parecia ter sido abandonada após uma guerra invisível. Os engenheiros compararam o colapso de Maceió ao desastre de Lake Peigneur, nos Estados Unidos, em 1980. O mesmo tipo de mineração subterrânea de salgema, o mesmo erro humano, o mesmo resultado, o solo afundando e engolindo tudo ao redor. Mas o que diferenciava o caso brasileiro era o tempo. Aqui a destruição não aconteceu de uma vez. Ela foi lenta, arrastada e dolorosamente visível. Durante anos, Maceió afundou diante dos olhos de quem ainda esperava uma solução. Em 2023, uma nova etapa de afundamento fez o pânico voltar. Sensores instalados pela Defesa Civil registraram movimentações anormais em regiões que até então eram consideradas seguras. As autoridades emitiram alertas de evacuação para novas áreas. E, novamente, famílias inteiras tiveram de sair às pressas. Dessa vez, a causa foi o colapso de mais uma das 35 minas abertas pela Braskem. No total, 7 delas estavam em risco iminente. O Lago Mundaú, vizinho à área afetada, começou a sofrer alterações visíveis com redemoinhos e pequenas ondas formadas por bolhas de ar que escapavam do subsolo. Parecia que a própria lagoa respirava, como se o monstro que dormia debaixo da cidade ainda estivesse se mexendo. As imagens aéreas impressionavam. Bairros inteiros vazios, avenidas partidas ao meio, árvores inclinadas, o reflexo da água ocupando lentamente o que antes eram ruas. O cenário parecia de um filme pós-apocalíptico, mas era real, e o governo federal estimava mais de 14 bilhões de reais em prejuízos diretos e indiretos. E então, o que era apenas uma tragédia local se tornou símbolo de algo muito maior. O colapso de Maceió revelou o custo invisível do progresso. Mostrou como a busca incessante por lucro, combinada à negligência técnica e política, pode transformar um paraíso em um abismo.
As investigações apontaram que os relatórios internos da Braskem já indicavam instabilidade no subsolo anos antes do desastre. Ainda assim, a mineração continuou. Os poços eram considerados seguros, os mapas confiáveis e os cálculos precisos. Mas a natureza não lê relatórios, e quando ela decide cobrar, não há engenharia capaz de impedir. O governo exigiu a desativação completa das minas e a empresa iniciou o processo de fechamento com injeção de concreto nas cavernas. Era uma tentativa de estabilizar o solo, mas segundo especialistas, o dano era irreversível. O sal havia se dissolvido, criando vazios impossíveis de preencher completamente. Enquanto isso, as vítimas tentavam reconstruir suas vidas longe do que restou. Muitos nunca mais voltaram. Outros, mesmo depois de indenizados, passavam de carro pelas ruas interditadas, apenas para ver o lugar onde cresceram. Alguns diziam que ainda sonhavam com o barulho das paredes se abrindo, ou com o som oco vindo do chão. Hoje os bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro e parte do Bom Parto são zonas fantasmas. De longe, ainda se pode ver o verde das árvores e os telhados das casas, mas são cascas vazias, preservadas apenas como lembrança. O vento passa por entre os escombros e ecoa pelos corredores abandonados das antigas escolas. E o solo silencioso ainda se move. Em dezembro de 2023, um novo episódio de afundamento fez com que o governo decretasse emergência novamente. As águas da Lagoa Mundaú subiram de forma abrupta e uma cratera começou a se formar em uma das margens. A cena registrada por drones mostrava o mesmo padrão visto em 1980 em Lake Peigneur. O solo cedendo em espiral, como se a terra estivesse sendo sugada para dentro de si. Os engenheiros tentaram explicar o fenômeno, mas o público já tinha sua própria conclusão. Maceió estava sendo engolida por dentro. Hoje o caso segue como um dos maiores desastres ambientais urbanos da história do Brasil. Mais de 14 mil imóveis foram demolidos, outros 10 mil permanecem interditados, e ao todo, mais de 60 mil pessoas tiveram suas vidas arrancadas do lugar onde nasceram. A Braskem afirma ter destinado bilhões em indenizações e obras de estabilização. Mas para quem perdeu tudo, casa, vizinhos, memórias, o dinheiro pouco importa. Porque não se trata apenas de reconstruir paredes, trata-se de reconstruir uma cidade que afundou sob o próprio peso da ganância humana. E talvez o mais assustador seja saber que o perigo ainda não acabou. Os relatórios técnicos indicam que o solo continuará se movendo por décadas. As cavidades subterrâneas ainda estão lá, invisíveis, silenciosas, esperando o próximo desequilíbrio. De tempos em tempos, o chão ainda treme. Pequenos abalos quase imperceptíveis lembram que o monstro sob Maceió ainda respira. E quem vive nas áreas próximas sabe, basta um novo movimento para que tudo volte a ruir. O segredo de Maceió não está apenas nas minas de sal. Está na história de um país que cava fundo demais em busca de riqueza. E no fim, se vê soterrado pelo próprio descuido. Um país onde o progresso e o perigo caminham lado a lado. E onde, às vezes, a terra decide dizer basta. Hoje, quem visita as ruínas do Pinheiro vê ruas desertas, muros pichados com frases como "aqui havia vida" e "o chão nos expulsou". É o retrato de uma cidade dividida entre o que era e o que sobrou. Um lembrete de que nem todo desastre precisa de fogo, explosão ou tempestade para destruir. Às vezes, tudo o que é preciso é o silêncio da terra cedendo sob nossos pés. O colapso de Maceió permanece como um dos maiores avisos da história recente. O preço da ganância pode ser o desaparecimento de uma cidade inteira. E assim como as águas do Lago Mundaú, que agora cobrem parte do que um dia foram ruas e casas, o segredo permanece ali, escondido, pulsando nas profundezas. O testemunho mudo de como uma mina enterrou uma cidade viva. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Se quiser apoiar este tipo de história, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo conto assustador.